como tu vê a importância do autoconhecimento na vida das pessoas? É fundamental, né? Mas não o autoconhecimento pelo autoconhecimento. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele é uma forma da gente, uma ferramenta, digamos assim, para a gente se desenvolver. Agora, se a gente for pensar quando nós éramos crianças, né? A gente foi ensinado a andar, a gente foi ensinado a comer, a gente foi ensinado depois a escrever, mas a gente muito raramente foi ensinado a lidar com as nossas emoções, a dar nome para as nossas emoções, a perceber como a gente se sente com relação a determinadas situações, a entender que às vezes a gente reage de forma diferente das outras pessoas. Então, olhar para si e entender quais são as nossas tendências, né, as nossas inclinações. Opa, eu tenho uma inclinação maior a querer liderar, a dominar, a dizer como as coisas têm que ser feitas, ou a minha inclinação está mais em esperar, em aguardar, em ser mais reflexivo. Quais são as minhas inclinações, as minhas tendências? Isso ajuda a gente a se desenvolver, a se conhecer e a se relacionar. Porque pessoas que não se conhecem têm muito mais dificuldade de relacionamento. Com certeza, né? Porque, né, tu não consegue se ver, na verdade. A gente cada vez mais egoísta hoje em dia, né? Porque tudo em volta da gente. Mas a gente não consegue ter um olhar crítico sobre nós mesmos, né? Isso. Sobre o próximo é muito fácil, mas comigo, né? Quais são as minhas fraquezas, né? Quase que não admito ter fraquezas. E por vezes a gente foi, principalmente o homem, né? Educado muito a não demonstrar suas fraquezas, né? A ser forte. Não compartilhar nenhum tipo de sentimento, então... Mas isso é muito prejudicial, né? E quando tu fala isso, Gabriel, eu lembro de outra coisa interessante. A gente vive em tempos de muitos extremos, né? Aquele velho ditado 880, né? Então, ou a gente está num lugar onde nós não nos abrimos, né? A gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar sentimento, a gente tem que ser rígido, a gente tem que ter postura, ou o oposto, né? A gente está meio que numa vitrine, né? Isso a rede social faz muito. Eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar sempre demonstrando como eu estou me sentindo, porque senão eu estou usando uma máscara. Então, eu não filtro muito o lugar que eu estou, eu me exponho de qualquer forma. Então, isso é importante a gente encontrar, eu não diria um equilíbrio, mas uma atenção ao ambiente que a gente está, às pessoas com quem a gente está se relacionando. Convém abrir tudo aqui, não convém, né? Eu estou num lugar de segurança, de confiança, onde eu posso abrir meus sentimentos, ou não, aqui não convém, porque talvez a pessoa que está ouvindo não vai saber lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, é importante que a gente não vá para esses extremos, de fechar totalmente, querer ser durão, e também não entrar numa histeria de achar que eu tenho que falar tudo para todo mundo. Sabe que eu me peguei sendo muito mais extremista do que eu achei que eu fosse, assim, porque eu tenho esse perfil mais fleumático, né, mais de boa e tudo ok. E daí, principalmente no relacionamento, eu me percebi, nossa, diversas situações, cara, ou é isso ou é isso, não tem um meio termo. E daí, quando aquilo, né, tu se dá conta disso, você, nossa, eu achava que eu era o oposto de alguém extremista, alguém super tranquilo, que convive bem, mas em determinadas situações, nossa, ou é isso ou é isso. Então, a gente sempre acha que é o outro, né? Que é extremista, e que o outro tem, né, posições fortes e que machucam, mas lá no nosso coração tem muita coisa ruim também, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Né? De alguma forma a gente tem sido conduzido a se colocar em caixinhas, né? Então, ou eu sou direita ou eu sou esquerda. Ou eu defendo isso ou eu defendo aquilo, né? Ou eu acredito nisso ou eu acredito naquilo. Então, esses extremismos, né, de decisões e de coisa, tem que ser isso ou tem que ser aquilo, acaba ficando muito mais aguçado na gente. Eu acredito que há coisas em que nós precisamos ter muito claro e muito definidos, porque tem a ver com os nossos valores, com os nossos princípios. Pessoas que não têm claro os seus valores e princípios andam muito desordenadas, muito perdidas pelo mundo. Então, ter claro quais são os meus valores, no que eu acredito, o que é a verdade para mim. Né? Relativizar a verdade nos torna pessoas neuróticas. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no nosso canal e confira os nossos conteúdos.